Bom, pessoal, boa tarde a todos. Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio de sua Escola de Contas e Gestão Pública, Instituto Plácido Castelo, agradece a presença de todos nesse webinar sobre colaboração em tempos de crise. É uma realização do Laboratório de Inovação e Controle do TCE, que está sendo implantado, né, e visando facilitar o desenvolvimento de soluções inovadoras nessa área do controle da administração pública, bem como do controle social também. O rápido processo de mudança na sociedade, que já era uma realidade, né, no mundo contemporâneo, foi amplificado e acelerado com a pandemia do coronavírus. Fomos forçados a nos prepararmos para situações e cenários que não constavam nos nossos planos, nem mesmo nos de longo prazo. Uma nova realidade se apresentou diante de nós com uma inédita rapidez. Enfrentaremos um futuro impensável até pouco tempo atrás. Bom, para enfrentar esses desafios, é importante, mais do que nunca, buscar inovação, e dessa vez com uma abordagem baseada na colaboração. Será preciso colaborar muito com diversos atores, visando a cocriação de soluções inovadoras para os problemas novos e antigos e da sociedade, e para melhorar nossa caminhada para um amanhã mais humanista, colaborativo, desenvolvido e socialmente justo, que é importante. Inicialmente, gostaria de dar algumas orientações para o nosso trabalho aqui. Cada palestrante vai ter 15 minutos para falar. Em seguida, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. E as perguntas devem ser feitas por meio do recurso Perguntas e Respostas. Vocês podem visualizar esse recurso clicando no ícone 3 pontinhos que tem no celular ou no computador. E lá vai ter a opção Perguntas e Respostas, certo? Então, a pergunta, se for direcionada a um palestrante, por favor, indicar para a gente direcionar corretamente. Bom, então agradecemos a presença aqui dos nossos palestrantes convidados, professor Dr. José Soares, professor Dr. Zé Macedo, ambos da Universidade Federal do Ceará, muito ligados à área. É uma honra ter vocês aqui, como é uma honra também ter o seu Victor Burigo Souza, representante da empresa Wigov, de Santa Catarina, que é mestre em administração e trabalha fortemente na área de inovação, certo? Na sequência, a gente organizou que falaria primeiro o professor Macedo, em seguida o Victor Burigo e fechando com o professor José Soares. Mas antes eu gostaria de colocar algumas questões, até para motivar um pouco o debate, e que foram formuladas num trabalho colaborativo com alunos do professor Macedo, o Flávio, o Florencio, a Manuela, e são as seguintes. Aí logo depois vocês vão ter o espaço para falar. Como manter e estimular ações colaborativas em um futuro pós-crise? Quais os benefícios que essa crise trouxe para a sociedade? Quais habilidades devemos desenvolver para ter comportamentos propositivos para a colaboração e a cocriação? Outra, o distanciamento físico e o agendamento das reuniões traz quais benefícios para o trabalho colaborativo? Traz quais malefícios também? Então, tudo isso para aquecer o debate, passa a palavra para o professor Macedo. Primeiramente, estão me ouvindo, né? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, Paulo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, é uma honra poder participar desse seminário do Laboratório do TCE de Inovação. Também saudar a Sandra, né, estamos conhecendo agora, o doutor Juraci, Victor, né, e o meu colega de trabalho, o professor José Soares. Saudar a todos vocês. E a todos os que estão assistindo também. Muito obrigado aí pela presença. Bem, eu vou começar aqui a minha fala, primeiro definindo a etimologia, né, a origem dessa palavra colaborar. Né? Ela vem do latim collaborare, vem de com, que é junto, e laborare, que vem de trabalho, né? Ou de cansado, de cansar-se também. Né? Então, é trabalhar junto, né? Colaborar é trabalhar junto. Então, essa origem da palavra, para a gente entender do que a gente está falando, é muito importante. Eu selecionei aqui algumas questões que é até para motivar a nossa discussão, né? Como a colaboração em tempos de crise, como ela é importante. Né? E vou dar alguns exemplos de como essa colaboração dentro do governo do Ceará, né? mais propriamente dentro da Casa Civil, através do Laboratório de Inovação e Dados, né? Que é coordenado pela Jéssica e por mim, né? Como é que a gente conseguiu tirar proveito dessa crise, né? Como uma forma, né, de estimular essa colaboração. Então, eu fiquei imaginando, pensando aqui algumas questões, né? Então, eu selecionei 3 perguntas que eu gostaria de comentar sobre elas e que me instigaram, né? A primeira delas é:
Quais são os desafios para estabelecer colaborações efetivas, né? Por que é tão difícil, às vezes, colaborar? Por que às vezes, a gente sente essa dificuldade, um obstáculo enorme? Né? Por outro lado, outra pergunta que me surgiu também, quais são as oportunidades que a gente cria quando a gente colabora, né? E essas oportunidades, no caso de uma crise, que oportunidades são essas? Que uma crise pode trazer e que pode fazer com que a gente colabore de uma forma mais efetiva, né? E motive a gente a colaborar. A terceira, né, quais foram os resultados que a gente teve com essa colaboração aqui no Estado? Eu vou comentar um pouquinho sobre essas colaborações e como é que elas nasceram, dar um exemplo mais concreto. E eu vou tentar terminar, né, dentro do meu tempo, 15 minutos, quais são os elementos de uma boa colaboração. Esse particularmente é um assunto que me interessa, visto que dentro do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, a gente quer promover a criação dessa rede de colaboração entre os atores, no sentido de criar, de transformar digitalmente o Estado, né? Então, eu vou começar primeiro com esses desafios, né? Então, quais são os desafios para a gente conseguir colaborar? Eu acho que um primeiro desafio é a falta de propósito em comum, né? Eu acho que quando você tenta fazer uma colaboração e não existe esse propósito, ou existe uma competição entre as partes, é muito difícil dar esse passo inicial, né? Então, é importante que os atores eles vejam isso como um jogo de ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar um pouco, né? Cada um na sua área, mas o ganho de cada um está muito bem explícito, está muito bem detalhado, né? Então, para evitar a tomada de decisões nessa colaboração, de decisões conflitantes, que é importante que dentro da colaboração exija uma harmonia, existe uma comunicação frequente e existe, né, uma articulação entre esses parceiros. Outro ponto importante, assim, que é um grande desafio para a colaboração, que eu sinto, é a falta de confiança, né? Isso foi comentado pelo jornalista, uma reportagem da Folha de São Paulo, né, que o grande problema do Brasil hoje é a falta de confiança entre as pessoas, entre as instituições, né? Então, você estabelecer, né, um ambiente de confiança é importante. Outro ponto é recursos limitados, né? Então, numa colaboração, às vezes existe uma disputa, né? Existe a escassez, né? Então, em momentos de escassez, é difícil você estabelecer cooperações, colaborações, porque as pessoas estão disputando seus recursos. A comunicação também é um problema. Você pode estabelecer uma cooperação, uma colaboração e não ter uma comunicação eficiente. Isso também impede que essa colaboração siga em frente, ou seja, é importante que todos os atores se sintam parte, né, desse trabalho em conjunto, né, desse fazer junto. Então, e outro ponto que eu acho também importante são os próprios perfis das pessoas que estão na colaboração. Uma pesquisa recente aqui de uma empresa chamada Slack. Slack é uma ferramenta de comunicação, né, muito conhecida, muito utilizada na área de TI, mas também aplicada a outras áreas de engenharia, ciências sociais, etc. Essa ferramenta, essa empresa ela fez uma pesquisa, né, no mundo inteiro para saber o que eram elementos importantes de colaboração entre, né, os seus usuários, né? E ela percebeu que, por exemplo, tinham várias dimensões dessa colaboração, e uma delas era com relação ao perfil. O que, por exemplo, uma pessoa, né, de idade entre 18 e 25 anos espera de uma colaboração é poder confiar nos seus colegas. Uma pessoa de 25 a 45, o que ela espera de uma boa colaboração é poder saber exatamente qual o papel dela dentro da colaboração. E pessoas acima de 46 a 65 anos ou mais, o que elas esperam é ter uma comunicação simples dentro dessa colaboração. Então, esse é um outro desafio. Quando você mistura gerações, pessoas de perfis, culturas diferentes, você também, né, cria novos obstáculos para essa colaboração. Então, diante desse cenário, né, o que dificulta a colaboração, né, quais são os desafios, aí eu entro agora no Covid, né? E aí eu vou tentar fazer um contraste com esses elementos que a gente discutiu aqui com o Covid, né, com o coronavírus, né, com a pandemia que nós estamos vivendo. Eu acho que ela quebrou um desses obstáculos que eu comentei, que seria competição e propósitos diferentes. Porque ela trouxe um problema único para todos.
né, que se a gente não trabalhar em conjunto nesse problema, nós todos seremos afetados. Então, ela conseguiu trazer esse propósito em comum. Inclusive, quando a gente desenvolve projetos pelo laboratório, junto às secretarias, isso é uma coisa que a gente confirma, né? O primeiro ponto importante é que nós tenhamos propósitos e objetivos em comum. Se não tivermos, e problemas bem claros para todos, que todos entendam com o problema. Então, acho que a pandemia ela trouxe isso para esse cenário. Ela permitiu isso. Então, criou esse propósito comum. Criou esse risco em comum. Porque se nós não trabalharmos juntos, né, nós teríamos problemas que todos serão afetados. Então, isso permitiu com que as pessoas se juntassem, né, e conseguissem olhar esse problema e começar a trabalhar e colaborar em conjunto, né? Isso permitiu também, quando você trata de um problema em comum, né, você também aguça a criatividade das pessoas. Aí eu vou me referenciar aqui a um programa muito interessante, um episódio do Netflix, que chama-se 100 Humans, ou seja, 100 humanos, que eles fazem, cada episódio são várias pesquisas sobre humanos, né? E a primeiro episódio eles fazem uma pesquisa muito interessante. Eles colocam as pessoas, né, em fileiras, né, misturadas, independente de idade, sexo e cor, e essas pessoas começam, cada fileira, a passar um balão indo e voltando dentro dessa fileira. Então, ganharia, aí eles disseram, no primeiro experimento, a fileira que fizesse, né, conseguisse levar uma distância maior esse balão, indo e voltando, ganharia um prêmio, né? Então, eles tiveram o ganhador, uma fileira que ganhou. O segundo experimento foi diferente. Eles disseram, olha, quem conseguir andar mais com esse balão, vai ganhar um prêmio. Agora, quem perder vai ser torturado. E olha só que interessante que aconteceu, né? Pela essa questão de haver o risco, as pessoas se dedicaram mais, as pessoas se concentraram mais. E quando eles calcularam a média de quantos balões andaram, né, por todas essas fileiras de pessoas, eles perceberam que quando eles colocaram, né, uma penalidade ou um risco, né, para aquele grupo, todo mundo produziu mais. Eu acho que aconteceu isso no coronavírus, né? Esse fato de ter um risco, as pessoas se empenharam mais, se tornaram mais criativas, né? E se deram a chance também de arriscar, de errar e saber que o erro faz parte, mas que tinha um propósito maior. Então, eu acho que o coronavírus ele trouxe isso com uma perspectiva diferente e alimentou isso, e com isso várias iniciativas foram iniciadas, inclusive essa que nós estamos agora, né? Uma iniciativa que talvez não tivesse acontecido se a gente não tivesse tido a pandemia. Então, agora eu vou para a terceira questão, que é interessante, né? Quais foram os resultados que a gente alcançou, né, durante essa pandemia, né? Nós conseguimos, junto do Laboratório de Inovação e Dados da Casa Civil, fazer uma parceria com a SESA, né, que é a Secretaria de Saúde, para desenvolver de forma urgente várias soluções para lidar com o problema da pandemia. A primeira delas era a comunicação, né? A gente precisava fazer com que, né, as pessoas pudessem ser atendidas, tirassem dúvidas a respeito da doença, pudessem acelerar esse processo. Então, nós colocamos no ar, né, junto com a Secretaria de Saúde, né, junto com a equipe de epidemiologia e a equipe da Escola de Saúde também, né, um trabalho em conjunto, o Plantão Coronavírus, que era um assistente virtual, mas também ele tinha uma parte virtual e uma parte humana, onde era o enfermeiro e o médico que faziam o atendimento. Então, isso a gente conseguiu colocar em pouco tempo, né, foi uma questão de uma semana no ar, que seria quase impensável se você pensasse antes da pandemia como um processo de desenvolvimento normal, né? Você levaria mais tempo, né? Então, a urgência, o objetivo e o propósito permitiram que a gente colocasse esse plantão coronavírus, né? Que fazia esse atendimento. Em seguida, botamos o atendimento de saúde mental, conseguimos também implementar o CRM, né? Que é um sistema de acompanhamento do cidadão, daqueles atendimentos, para poder fazer o pós-atendimento, quando a pessoa é atendida, né? Que tinha algum problema e podia depois a gente fazer a ligação para esse paciente, para saber como é que ele estava. Desenvolvemos priorização de exames para o Laboratório Central, o LACEN, né, fazendo a integração das bases, trabalhando em cooperação com a área de TI da SESA. Criamos o boletim digital do coronavírus, né, da ampliação da doença. Desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial para detecção de sintomas, novos sintomas,
de acordo com as conversas que estavam sendo realizadas através do chatbot. Desenvolvemos em parceria com o professor José Soares e o Hernan Marxi, de Nova York, né, a aplicação Ceará App, onde tem uma parte de acompanhamento, né, sobre potenciais, né, pacientes de coronavírus ou que tenham, por algum motivo, né, estado em contato com a doença. E, além disso, inserimos dentro desse Ceará App várias aplicações. Então, esses são alguns exemplos, né, que a urgência, a demanda e o propósito comum permitiram que a gente trabalhasse, né, e as barreiras que existiam entre, né, as pessoas, os grupos, pudessem ser derrubadas e motivasse essas pessoas a colaborarem. Para fechar a minha fala, né, que eu já estou aqui quase no tempo, eu fiquei pensando, quais são esses elementos de uma boa colaboração? Né? Ou seja, o que a gente pode fazer para uma boa colaboração? Lá naquela pesquisa do Slack, eles determinam que o seguinte, a boa colaboração, se for uma pesquisa mundial, ela tem que ter alguns elementos. Comunicação fácil é o primeiro deles, responsabilidade clara entre as pessoas e os colaboradores, confiança nos parceiros, é algo importantíssimo, mesmo objetivo e bom relacionamento pessoal, não somente um relacionamento de trabalho, né? E o que é interessante é que eles fizeram um mapa mundi, onde eles colocaram, por exemplo, os países, o que os países mais colocavam dentro desses aspectos de uma boa colaboração. Então, por exemplo, o que é interessante, no Brasil, a expectativa, né, o que é mais importante para uma boa colaboração é a confiança, né, que corrobora com essa reportagem que foi feita pela Folha de São Paulo, né? Ou seja, novamente, a confiança é algo importante, né? No caso, por exemplo, da Europa, da França, seria a comunicação, a dificuldade de comunicação. Então, esses elementos de uma boa colaboração são essenciais, né? Tem um outro referencial que eu gosto bastante, que é o modelo chamado 3C de colaboração, que foi publicado pelo Hugo Fuchs, professor da PUC do Rio de Janeiro. Ele coloca alguns elementos de uma boa comunicação que eu acho que são interessantes. Que é comunicar, novamente, né, de acordo com o Slack, a comunicação é importante. Coordenar, né? Ele coloca outro ponto, a coordenação entre esses, a articulação, essa coordenação. Porque você pode colaborar se as pessoas não são coordenadas, elas vão fazer coisas diferentes, não vão chegar ao mesmo objetivo. Cooperação também, ele coloca como um dos elementos desse modelo 3C, a cooperação. Cooperação no sentido de compartilhar. Então, isso é muito importante, o compartilhamento, né? As pessoas saberem oferecer às outras recursos que eles são necessários, né? Conhecimento, trocas de recursos, de ativos, etc. E, por último, dentro desse modelo, ele é um modelo chamado 3C, porque ele tem esses 3 Cs, comunicar, coordenar e cooperar. E o terceiro central, o quarto, que seria um elemento que não é um C, é a percepção. A pessoa que está dentro de uma colaboração, ela precisa perceber o papel dela e precisa fazer sentido para ela estar nessa cooperação, né? Então, para finalizar a minha fala, já passei aqui um tempinho, gostaria de comentar uma coisa até que a minha esposa, hoje na hora do almoço, comentou comigo, né, que fizeram um estudo em empresas para entender qual era o perfil das pessoas que mais ajudavam na colaboração. E eles dividiram esses perfis em 3 perfis. Um perfil que seria o chamado givers, que são aqueles que sabem compartilhar e sabem dar mais coisas aos outros, oferecer ajuda aos outros. Tem os que eles chamam takers, que são aqueles que só querem tirar dos outros, né? E tem os matchers, que seriam entre os givers, os que dão, e os takers, que hora eles podem dar e hora eles podem tirar. E aí demonstrou nessa pesquisa que quando você tem muitos givers, né, você tem muita chance de inovação, porque as pessoas estão dando, colaborando, e isso motiva mais as pessoas darem, colaborarem. E outro ponto interessante da pesquisa é que se você, mesmo que você tenha muitos givers e tiver poucos takers, aqueles que só querem tirar, que não querem colaborar, eles influenciam muito esses givers, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. A gente também tem uma mudança cultural do entendimento que na cooperação, né, quando você compartilha, quando você distribui, quando você, né, se abre para essa colaboração, todo mundo ganha, né? E isso alimenta a inovação, né? Então, vou fechar aqui minha fala
Desculpa, eu passei um pouquinho aqui do tempo, tá, Paulo? E te agradeço aí novamente. Tranquilo, tranquilo. Tá? Obrigado, Obrigado. professor. Obrigado a você, professor Macedo. Excelente contribuição para a gente refletir e muito didaticamente apresentado também, isso é importante. E agora, pessoal, queria convidar o Victor para dar sequência no nosso evento, contribuindo aqui para esse debate. Victor, com você. Valeu, Paulo, muito obrigado. Quero dar uma boa tarde aí para todos os participantes aqui do webinar, todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E bem, dentro do que o professor José Antônio Macedo já discutiu a respeito de colaboração aqui, né? Eu acredito que o professor já fez uma abordagem bastante profunda, bastante didática e que nos dá aí um contexto real sobre as principais características da colaboração no setor público, né, na administração pública, talvez as principais habilidades necessárias para que a administração pública, os servidores, possam e consigam desenvolver atividades colaborativas, né? Dentro disso, e também do que de algumas diretrizes que o próprio Paulo já havia nos passado, eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito da colaboração sob o aspecto de algumas transformações que a administração pública vem passando, e ela passa constantemente, isso porque a sociedade se transforma ao longo do tempo, né? E as suas conexões dessas mudanças, dessas transformações, com o tempo atual, o cenário atual de pandemia, de crise que nós vivemos, né? E as implicações disso, aliás, no trabalho colaborativo das organizações públicas e da sua relação com a sociedade, né? E aí, no final, eu queria até trazer para vocês aqui algumas atividades que nós da WeGov realizamos e que vão nessa linha do trabalho colaborativo, né? Bom, para iniciar, e a gente tentar ser bastante objetivo aqui no nosso tempo, né? Eu queria, então, relembrar vocês que o setor público, né, ele vem ao longo do tempo, principalmente, inclusive, aqui no Brasil, passando por algumas transformações, alguns ajustes, algumas mudanças inerentes ao tempo, né? Então, volta e meia na história recente do Brasil, a gente acaba enfrentando, por exemplo, momentos de crises fiscais, momentos de crises do Estado, onde ele, dentro das suas responsabilidades, das suas competências, não consegue ou não teria recursos suficientes para produzir todos os serviços e as políticas públicas que ele assume como responsabilidade para produzir, certo? Então, na nossa história recente isso é bem comum, infelizmente, né? Anos 80 tivemos momentos assim, anos 90 também passamos por algumas turbulências, e a gente pode dizer que recentemente a gente também vem passando por esse momento. Sempre que o Estado tem esses momentos, ele busca enxugar o seu tamanho, né? Ele busca descentralizar a produção desses serviços públicos ou para o mercado, o setor privado, ou para a sociedade, tá certo? Então, vem sendo uma atitude rotineira de estados mundo afora e também aqui do Brasil. Se a gente pegar no Brasil, a gente tem uma série de legislações no final dos anos 90, criando mecanismos para trabalhos, para produção de serviço público de modo colaborativo, né, com a sociedade civil e com o mercado. A gente tem a legislação das organizações sociais, a lei das OCIPs, o marco civil do terceiro setor, tá? Sem falar em todas as legislações relacionadas à terceirização de serviços públicos, à concessão, permissões
de serviços públicos, né? Então, isso, querendo ou não, acabou criando no Estado brasileiro alguns mecanismos formais de colaboração, de trabalho em conjunto para produzir o serviço público, tá certo? Então, a gente tem esse caminho, um caminho formal, que é uma possibilidade de produzir os serviços públicos. Mas o que acontece? E aí a gente tem que parar um pouquinho para refletir até num aspecto um pouco mais profundo. Eu peço licença a vocês e faço um convite para nos aprofundarmos um pouquinho aqui no tema, né? Eu falei no comecinho em transformação, né? E aqui eu vou citar uma frase que o André Tamura, não posso deixar de dar um abraço para ele e para a Gabi, que sem dúvida estão aí nos acompanhando, ele costuma mencionar. Ele costuma falar, que isso me chama muita atenção, quando ele está falando de um termo, é um termo até que é bem da moda, né? Bem recente, quando ele está falando sobre transformação digital, né? Um termo bastante presente, bastante fresco no cenário do setor público atual. Ele costuma mencionar que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para a transformação, né? E não só para o digital. Por que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, porque a gente precisa compreender o que, de fato, de um trabalho colaborativo vai gerar de impacto para a sociedade, em primeiro lugar, porque é para ela que a administração pública e o Estado existem e devem trabalhar. Então, é para o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não está falando só num crescimento de PIB, por exemplo, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser observadas. Então, qual é o impacto? Se a gente não compreender bem esse impacto do trabalho colaborativo, ou a essência ou a relevância dele, ele perde o sentido. Ele não pode ser um trabalho colaborativo, que é um trabalho colaborativo para o simples benefício único da burocracia pública, né? É importante que seja um benefício para ela, sem dúvidas, né? Mas ele tem que trazer um reflexo também para a sociedade, um reflexo direto, né? Então, essas mudanças, essas transformações, elas precisam ser analisadas nesse cenário um pouco mais profundo, né? Então, dentro disso, a gente vem numa escalada histórica, tanto em relação a estudos, a pesquisas, né, como também a práticas na administração pública, que vem abrindo ela e trazendo, mostrando a relevância do setor público ser mais colaborativo. Mas talvez o termo até mais adequado para isso seja mais participativo, né? A gente vem numa onda onde o Estado, e aqui eu estou falando num contexto mundial, do setor público, da administração pública, ele era altamente burocrático. Quando eu falo burocrático, eu estou falando aqui naquelas características lá que o Max Weber fala de burocracia, de teoria da burocracia, né? Organizações rígidas, hierárquicas, né? Altamente formais, tá certo? E esse ainda é o contexto da administração pública brasileira. Tá? Então, quando a gente fala em trabalho colaborativo, principalmente aqui no setor público, no contexto brasileiro, a gente tem que levar em conta que são organizações altamente hierárquicas. Se nós pegarmos o artigo 37 da Constituição Federal e olharmos lá os princípios da administração pública e fizermos uma visitinha aí ao nosso amigo Max Weber, e eu peço desculpa de novo por a gente estar aqui tendo talvez um debate muito acadêmico, talvez não seja bem o foco, mas é necessário. A gente vai ver que há muita semelhança ainda. E as reformas que foram feitas no Estado brasileiro, que eu não sei se dá para chamar de reforma, talvez num conceito mais criterioso, mas atualizações que foram feitas à administração pública brasileira, principalmente na década de 90, elas mudaram um pouco esse formato. Foram, inclusive, reformas, né? Atualizações chamadas de gerencialistas,
que acabam mantendo um mesmo paradigma muito semelhante, só que deixando um pouquinho mais flexível o trabalho e as atividades no setor público, né? Inserindo um pouquinho mais de colaboração da administração pública com a sociedade civil e com o mercado. Mas, de novo, com qual intenção? Com a simples intenção de transferir responsabilidades, ao invés de compartilhar responsabilidades. Dentro daquele ponto, até volto aqui ao que o professor Macedo falou, né, da relevância da gente compartilhar responsabilidades no trabalho colaborativo, mas muitas vezes esses mecanismos formais que a gente tem, eles apenas jogam responsabilidades, né? Então acaba que o trabalho colaborativo, a sincronia, a sinergia que é necessário que se tenha, ela fica até um pouco prejudicada, né? Então a gente precisa entender esse momento, entender transformações, olhar também o contexto internacional que a gente vem vivendo em relação a esse trabalho colaborativo e ver que a administração pública ela precisa ter um olhar, ela precisa dar um passo adiante para essa questão da democracia, tá certo? E dentro disso, a gente já tem algumas experiências aqui no Brasil. Aliás, algumas até uma palavra conservadora aqui, bastante já, experiências participativas na administração pública. Elas se concentram muito no âmbito municipal, porque, sem dúvida, é uma esfera muito mais próxima do cidadão. Nos estados e no governo federal já é um pouquinho mais desafiador você fazer isso, né? Mas, de novo, qual é a relevância disso, né? A relevância está no controle social, por exemplo, que você gera ao aproximar o cidadão da administração pública, tá certo? A relevância está também nas questões de transparência que você consegue tá desenvolvendo nisso. E, além do mais, você acaba convidando o cidadão a se envolver numa esfera que ele está pouco acostumado até a atuar na vida dele, que é na esfera pública. E aqui, de novo, a gente não pode, para ter um debate de qualidade, profundidade, deixar escapar também uma visitinha à área acadêmica, né? Quando eu falo em esfera pública, a gente está falando, por exemplo, de Hannah Arendt, né? Onde ela fala que é uma condição, é algo que caracteriza o ser humano, a atuação dele numa esfera privada, particular, onde ele cuida das questões particulares dele, mas também numa esfera pública, numa esfera onde ele trabalha para a comunidade, onde ele trabalha e atua para o público, tá certo? Então, sem eu ajudar o ser humano a se desenvolver, a atender suas condições, e a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo vários outros benefícios da colaboração, ela não tem sentido. E se a administração pública, ou se o Estado, que tem como foco produzir o bem público, ele não consegue atender a essas características do ser humano, ele perde o sentido. É para o ser humano que ele existe. É para as pessoas, para a sociedade, né? Então, ele precisa se atentar a isso, e não é difícil, é desafiador, né? A gente tem inúmeros servidores públicos que estão preocupados com questões como essa e fazem um esforço imenso, às vezes até se desanimam, porque eles tentam trazer essas mudanças, essa filosofia ou esses valores mais colaborativos para o setor público, mas encontram dificuldades. E aqui, já indo para o final, para a gente encerrar nosso diálogo nesse primeiro momento, né? Tem uma definição, a gente fala muito em inovação no setor público, e eu queria linkar isso com colaboração. Tem uma definição do professor Victor Wang, que até não estou usando ele aqui porque ele se chama Victor, não, tá? Mas ele fala que inovação ela depende de fluxo, ela depende de
conexão e ela depende de confiança, né? Então, vamos traduzir isso tudo aqui, né? Que eu sei que deve ter ficado difícil para vocês compreender. Para a gente criar, para a gente ter desenvolver atividades que criem soluções novas para problemas antigos, novos, a gente precisa articular, precisa criar essas condições de conexão entre pessoas. É por meio dela que a gente vai gerar novas ideias, gerar novas soluções, enxergar problemas que antes a gente não enxergava. A gente precisa ter fluxo de informações, fluxo de ideias, de experiências. Isso tem que circular entre um grupo que esteja colaborando, e a gente precisa de confiança. Eu poderia até aqui expandir esse termo confiança para capital social, né? Capital social, a gente pegar lá a definição do Putin, né? Ele vai dizer para a gente que nada mais é do que as relações de confiança, os laços, as conexões que uma sociedade possui. Então, o trabalho colaborativo, uma estratégia de colaboração, ela ajuda a desenvolver inovações, e vem aí a relevância, e ela ajuda, quando envolve a sociedade e os cidadãos, a trazê-los para uma esfera pública, onde ele vai estar atuando também em prol do bem público. E para finalizar, de fato, agora, dentro da WeGov, a gente vem desenvolvendo algumas atividades nesse sentido, né? A WeGov, ela realiza diversas atividades de colaboração no setor público para tentar, de fato, empoderar os servidores públicos, aproveitar essa inteligência, essa expertise que os servidores possuem, né, para criar soluções, ideias, desenvolver novos serviços, novas políticas, a partir dessa base de servidores públicos, né? Em algumas vezes, em algumas situações, até mesmo envolvendo a sociedade. Até me veio à cabeça agora uma experiência, talvez a Vanessa Fraga, de Balneário Camboriú, servidora do INSS, esteja nos acompanhando, e a WeGov desenvolveu recentemente, no início do ano, uma atividade em parceria com o INSS de Balneário Camboriú, que fazia parte até da tese da Vanessa, onde nós facilitamos lá, criamos uma oficina que envolveu cidadãos, usuários do INSS, para discutir uma melhoria para o serviço de atendimento do INSS. E foi colocado naquele contexto servidores e cidadãos, e lá eles discutiram as dores de cada um entendeu a realidade do outro, né? E a partir dali desenvolveram soluções para melhorar o serviço. Foi um trabalho colaborativo. Um outro trabalho também que a gente pode citar e que foi inspirado até no HubGov, né, da WeGov, foi objeto de TCC, de trabalho do curso de Administração Pública da UDESC de Balneário Camboriú, onde uma aluna, Eduarda Montibeller, ela desenvolveu na prefeitura, também do município de Balneário Camboriú, uma oficina de coprodução do design de um serviço. Eles tinham lá um serviço que tinha muita reclamação dos usuários, eles chamaram os usuários, colocaram junto com servidores de diferentes secretarias que tinham relação com aquele serviço e redesenharam o serviço, melhoraram o serviço, criaram até algum tipo de inovação lá para atender melhor os cidadãos. Foi um trabalho colaborativo, um trabalho até coproduzido, né, de melhoria do serviço público. Então, com base nisso, eu me encerro por aqui, fico à disposição aí para as perguntas, Paulo, né, e até peço desculpas se eu passei um pouquinho do tempo aqui, a gente vai se empolgando, esse tema é muito bom, né, mas daí a gente fala mais um pouquinho no final. Aí. Obrigado, Vitor. Realmente é um tema que a gente não cansa de falar, né? E a situação que a gente vem passando no momento, a gente está colocando em prática mais que nunca a colaboração, realmente, e a inovação. Obrigado. Professor José Soares, convido agora para falar para a gente sua experiência aí
e as coisas interessantes que você vem fazendo. Professor. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Laboratório de Inovação e Controle da Escola de Contas do TCE. É um prazer e uma honra estar aqui, tão bem acompanhado pelo Macedo, pelo Victor, por toda a audiência. Bom, é difícil para um físico usualmente falar sem um contexto muito técnico, né? E para mim é muito difícil. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte: eu vou tentar colocar em exemplos o que nós temos feito pré-pandemia e pós-pandemia e algumas iniciativas juntamente com o governo do Estado que nós estamos participando. Então, para começar, eu vou precisar, diferentemente dos outros palestrantes, dos outros dois palestrantes, eu não tenho essa habilidade, eu vou precisar colocar uma apresentação aqui, Paulo, se você me permitir. Com certeza, um minutinho. Bom, então, enquanto o Paulo me dá a autorização, agora vai. Agora foi. Paulo, você está conseguindo ver? Sim. Pronto, então eu vou colocar a tela inteira. Acho que está ok. Tudo bem? Tudo bem, está ótimo. Pronto. Está ótimo, professor. Muito obrigado, Sandra. Por favor, qualquer coisa me interrompa. Não, Bom, estamos aqui, pode seguir. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então aqui, como eu falei para vocês, eu queria primeiramente falar de uma iniciativa especificamente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, no papel da FUNCAP, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, quando criou o denominado Programa de Cientista-Chefe do Estado do Ceará. Então, em todo esse âmbito que o Macedo e o Victor discutiram tão bem, eu vou novamente ser um pouco mais específico no sentido de que esse programa foi fundamental para estabelecer um parâmetro muito desejado há muito tempo, que era exatamente a aproximação da academia, de alguma forma, com o governo do Estado do Ceará, com o governo do Estado, vamos falar assim. Então, isso eu considero como tendo sido um marco colaborativo, já que estamos no âmbito dessa apresentação aqui, de levar a academia às ações e às inovações públicas. Então, esse programa Cientista-Chefe, por acaso, nesse webinar aqui, nós temos dois cientistas-chefe, o professor Macedo e eu, cada um trabalhando alocado em uma determinada secretaria do governo do Estado. Então, a ideia do professor Tarcísio Pequeno, que é o presidente da FUNCAP, era exatamente que, dependendo das habilidades de cada um desses cientistas e suas equipes, pudesse ser feita uma alocação, uma correspondência entre as diferentes secretarias de governo. No meu caso, eu estou associado à Secretaria de Planejamento, mais especificamente num órgão dentro da Secretaria, que é o IPES, e o professor Macedo já foi associado à Secretaria de Segurança Pública e, eventualmente, ele assumiu o Laboratório Íris, né, Macedo? Depois você fala sobre isso, que leva em conta agora as ações da Secretaria da Casa Civil. É um programa um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. No nosso caso, pré-pandemia, eu levei essa equipe de pessoas para trabalhar conosco lá no IPES. Essa equipe, a nossa ideia era, fundamentalmente, tentar colaborar com os economistas do IPES, e aí já começa a questão e o desafio importante, que é a unificação dos conhecimentos, a multidisciplinaridade, e como o Macedo falou também, é importante que esses conhecimentos, de alguma maneira, possam ser trocados de forma efetiva e levando em conta aquele jogo muito interessante sobre o qual ele falou, dos givers e dos takers. Então, eu posso dizer que, nesse aspecto, essa colaboração foi muito efetiva e muito feliz, muito satisfatória. Aqui eu também estou colocando alguns pesquisadores, colaboradores do IPES CEPLAG, o próprio presidente do IPES, o João Mário Marília e o Nicolino Trampieri. Então, aqui, dentre outros, nós temos outros colaboradores. Então, nesse aspecto que eu queria falar um pouco sobre dois problemas que nós atacamos, dois problemas, vamos dizer assim, científicos e de inovação pública que nós atacamos durante esse período, o período pré-pandemia e o período pós-pandemia.
No período pós-pandemia, nós eventualmente divergimos das nossas atividades na economia, no IPES e CEPLAG, e passamos a tentar contribuir de alguma forma, em colaboração com o pessoal do City College, na pessoa do Hernan Maxi, na tentativa de fazer um algoritmo de rastreamento dinâmico, que eventualmente, com a ajuda do professor Macedo, então veja aí que existe já uma rede complexa de colaboração muito interessante entre essas pessoas, nós estamos agora conseguindo implementar esse algoritmo dentro dos computadores do Estado, como uma funcionalidade do Ceará App, sobre o qual ele falou alguns momentos. Então, vamos lá. Então, o que eu queria mostrar para vocês. Bom, uma outra, isso já é pós-pandemia. Então, pré-pandemia a gente fala do programa Cientista-Chefe, na pós-pandemia um outro exemplo super interessante e super produtivo numa emergência, nessa calamidade pública que nós vivemos, foi a criação do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, dentro do consórcio Nordeste, que já existia previamente. Esse comitê, novamente, envolve uma multidisciplinaridade muito impressionante, porque ele contempla a presença de, obviamente, epidemiologistas, infectologistas, médicos, clínicos, imunologistas, e, além de pessoas da saúde, de profissionais da saúde, pesquisadores da saúde, ele também contempla, como no caso, eu, por exemplo, um físico, contempla matemáticos, contempla estatísticos e todos os profissionais que podem, eventualmente, ajudar no combate a esse problema que tanto nos assola. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o tema da minha pesquisa, e esse é o tema fundamental, sobre o qual a gente abarca tanto um quanto o outro problema que eu vou mostrar para vocês. E qual é a ideia? A ideia é que nós trabalhamos com Big Data, com sistemas com muitos dados. Então, qual é a diferença do Big Data para o que as pessoas já faziam em estatística, usando o que nós chamamos de pesquisa amostral? A pesquisa amostral é aquela pesquisa, tipicamente, que nós conhecemos, é a pesquisa eleitoral, uma pesquisa onde as pessoas, um grupo estratificado de pessoas, uma amostra da população, dizem quem ela vai votar. O que é que essa pesquisa feita? Através de técnicas estatísticas sofisticadas, a gente pode, de alguma maneira, determinar a expectância dessas medidas. As medidas eleitorais, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o percentual de votos estatisticamente calculado de um candidato e outro candidato. O que é que isso permite? Obviamente, que isso permite que você consiga fazer ações a posteriori. A diferença do Big Data é que você não trabalha com características estratificadas, você trabalha com dados que são obtidos em tempo real e que representam uma boa parte da população, uma parte tão grande dela que a amostragem estatística não é mais necessária. Nesse aspecto, a gente tem a possibilidade, como ele é obtido em tempo real, de promover ações imediatas e também de fazer o planejamento. E, em colaboração com entidades públicas, instituições públicas, a gente pode fazer um planejamento, como é que eu poderia dizer, em larga escala, um planejamento macroscópico. Bom, esse é o primeiro projeto, é um projeto que eu gostaria, é um projeto que me satisfaz bastante, que me deixa muito feliz, é um projeto junto com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria da Fazenda, que é a análise das notas fiscais eletrônicas do Estado do Ceará. Nesse caso, isso é efetivamente um banco de dados de Big Data, porque nós temos, por exemplo, nós estamos analisando as notas fiscais de 2010 a 2018, fazendo um total de dados desses pequenos elementos que eu estou mostrando aqui para vocês, da ordem de 5 bilhões de notas fiscais. Então, a ideia aqui é tentar entender como é que a microeconomia do Estado funciona e se isso pode nos trazer indicadores e sugestões de ações públicas que possam melhorar tanto a arrecadação do Estado quanto a satisfação das pessoas nos serviços essenciais. Então, esse pequeno boletim aqui que vocês estão vendo tem da ordem de 500 campos. Nós estamos, por exemplo, no nosso trabalho, por enquanto, analisando somente 50 deles. E são 50 de 5 bilhões de elementos sobre o qual nós nos debruçamos e tentamos tirar alguma medida estatística. Então, o que é que a gente faz aqui? O primeiro trabalho que nós fizemos, é só para exemplificar, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, para não ficar muito acadêmico, como o Vitor falou, vou tentar utilizar a rede mais simples com a qual nós trabalhamos.
Nessa rede, nós, obviamente que esses dados são dados sensíveis, a gente só tem acesso às atividades econômicas de cada nota fiscal, não é necessariamente ao CNPJ daquela indústria, daquela empresa. E o que nós fazemos é uma rede que conecta as diferentes atividades econômicas, ou os diferentes KNAIs, de uma forma complexa, ou seja, cada KNAI é uma bolinha dessa, é um sítio associado a essa rede, e a ele está associado um tipo de negócio ou de atividade econômica. Por exemplo, aqui nós temos o comércio ao varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, e cada setinha dessa mostra uma ligação entre dois KNAIs distintos, indicando ponderadamente qual foi o volume de recursos que foi transferido de uma atividade econômica para outra. Com isso, é possível inferir se a economia vai bem, é possível inferir índices macroscópicos que definem a qualidade e o bom andamento da economia do Estado. Nós temos tentado inferir índices, novamente, macroscópicos para avaliar as diferentes situações e diferentes cenários e tempos durante a dinâmica da evolução da economia. Bom, fica tudo mais interessante quando você consegue, por exemplo, cruzar dados distintos, e aí as coisas se revelam de maneira, vamos dizer, mais concreta e mais efetiva e mais aplicada, eu poderia dizer. Então, um dos trabalhos ao qual nós nos dedicamos foi exatamente fazer a associação da nota fiscal eletrônica emitida de uma cidade para outra, certo? As notas fiscais, os recursos emitidos de uma cidade para outra, e criando um link entre as duas cidades, novamente ponderado pelo valor de recursos que foi transmitido, por exemplo, no caso aqui, de Fortaleza para Ceará, ou de Fortaleza para Quixadá. Então, isso é feito, a gente tem a criação de uma rede econômica financeira entre cidades, aqui já não é mais atividades econômicas, e a gente pode agora procurar uma outra fonte de dados, qual é o menor caminho entre, utilizando rodoviárias, utilizando estradas rodoviárias, entre Fortaleza e Quixadá. Então, é possível determinar qual é o caminho mais curto. Isso é só uma questão arbitrária, a gente poderia fazer isso de outra forma, poderia ser o caminho mais utilizado, o caminho que leva o menor tempo. Nós utilizamos aqui também só para demonstrar o caminho mais curto. Nesse instante que você determina o caminho mais curto, você pode associar o caminho mais curto entre Fortaleza e Quixadá à movimentação financeira, e aí todo o caminho de Fortaleza para Quixadá fica nessa cor vermelha. Então, isso aí foi fruto da nossa colaboração com os economistas do IPES, tentando esclarecer como é que a gente pode transformar em geografia, do ponto de vista de precificar a prioridade da manutenção das estradas no estado do Ceará. Bom, quando você faz isso agora, por exemplo, entre Canindé e Quixadá, você também tem a precificação, tem o volume de recursos que foi de uma cidade para outra, e você também tem o caminho mais curto. Mas é interessante que o caminho mais curto entre Canindé e Quixadá tem um overlap, tem uma coincidência em parte do caminho que vai de Fortaleza para Quixadá. Nessa parte, exatamente, onde há coincidência, a gente adiciona os dois recursos financeiros e aquela estrada, aquela parte daquela estrada que vai de Fortaleza para Quixadá, ela é precificada um pouco mais caro, porque os dois recursos são adicionados, são somados para que a gente possa ter uma avaliação de todas as estradas. Agora o que nós podemos fazer é colocar esses recursos em todas as estradas, em todos os anéis viários do estado do Ceará e verificar o que é que acontece fazendo a conexão entre cada dois pares de cidades existentes no nosso estado. Quando você faz isso, primeiramente, aqui nós temos a rede de recursos indo de todas as cidades para todas as cidades. Essa daqui somente do lado direito eu estou colocando somente de Fortaleza para todas as cidades, posto que é a capital e que ela, obviamente, domina a movimentação financeira intermunicipal do Estado. Mas quando a gente cruza os dados, a gente obtém agora uma precificação global das estradas federais e das estradas estaduais no estado do Ceará, quantificando essa precificação em termos do volume de recursos que trafega através dela. Bom, essa era a primeira parte. Eu tenho quanto tempo ainda, Paulo? Eu não estou marcando. Professor? Diga. Tem mais uns 6 minutos. 5 minutos. 5 minutos, né, Sandro? É. Já, 5 não, minutos. o Paulo já falou 6, agora não dá mais, né, Sandro? Estou brincando, é brincadeira. Bom, professor, pode utilizar aí os 6 minutos. Eu sempre sou mais generoso. Bom, a segunda parte é um pouco... Vamos agora para a colaboração em tempos de pandemia. Né? A colaboração em tempos de pandemia. Isso nos levou
exatamente ao desenvolvimento desse rastreador dinâmico de contatos suspeitos que estamos implementando no Ceará App, efetivamente. Bom, aí por que um físico se intromete, por que uma equipe de físicos e matemáticos se intromete nesse tipo de pesquisa? Porque nós temos, de alguma maneira, algumas, e aí o Vitor e o Macedo falaram bem, as habilidades de diferentes colaboradores devem ser sempre potencializadas, ou seja, sempre adicionadas. É nesse aspecto que precisamos, em colaboração, sermos givers sempre em todos os sentidos e evitar ao máximo a competição. Então, por exemplo, o que é que nós podemos fazer? Em analogia ao que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é tipicamente um problema microscópico, extremamente microscópico, quando a gente tem um copo que não está vazio, está cheio de ar, que é uma música do Gilberto Gil, e as partículas estão dentro dele, partículas de ar estão se movimentando. Estou fazendo uma simulação computacional aqui extremamente simples. Essas partículas, elas interagem entre si através de um potencial que pode ser definido matematicamente, elas têm repulsão e elas têm atração. Quando vocês colocam essas partículas para se movimentar, a gente vê esse tipo de dinâmica evolutiva. Então, as partículas se movimentam através desse potencial, você tem as equações de movimento, pode integrá-las no tempo, elas vão se movimentando, se aproximam, se distanciam umas das outras, e a gente pode fazer, em algum instante, uma analogia com a geração de uma rede complexa, de contatos. Eu vou tentar aqui adiantar um pouco o filme, a gente vai ver que existe em determinado instante, se nós colocarmos um limiar de tempo e de espaço entre duas partículas que se aproximam, a gente vê a formação de conexões, são conexões imaginárias. São conexões imaginárias. É a partir disso que a gente pode fazer alguma analogia com, por exemplo, os contatos suspeitos contaminantes na epidemia Covid-19. Então, aqui eu parafraseio o Gilberto Gil e vou para frente. Então, nesse aspecto é que eu queria gastar os meus 3 últimos minutos mostrando o que nós fizemos pós-pandemia, e aqui a colaboração já é dentro do âmbito do consórcio Nordeste, no Comitê de Combate à Pandemia, e nós tentamos fazer esse algoritmo de rastreamento dinâmico. A ideia aqui é mostrar a contaminação invisível que aconteceu e que continua acontecendo no Brasil, agora no estado do Ceará, mais proeminentemente no interior do estado. E essa contaminação é invisível, por quê? Porque nós temos uma quantidade muito grande, já se sabe que isso existe, que esse elemento existe, mas não se sabe exatamente como é que ele existe, que são os assintomáticos e os oligossintomáticos, aquelas pessoas que têm o vírus, que são contaminadoras, mas que não manifestam sintomas. Então, isso é uma das características mais anômalas desse vírus, e é por isso que nós estamos passando por esses pedaços, ou seja, o controle dele é muito importante. Aqui nós vamos mostrar um controle que é um controle não farmacológico, então rastreamento dinâmico e zonas vermelhas, é o que nós estamos procurando entender aqui. Ou seja, imagine, vamos colocar aqui um cenário, são indivíduos que são portadores de celular, nós temos o aplicativo, todos eles estão registrados e devidamente seguindo o aplicativo Ceará App, e aí um indivíduo eventualmente foi notificado como infectado. Então, ele vai lá, faz o self-report no Ceará, que o professor Macedo me disse que está disponível, está funcionando correntemente. Bom, nesse instante, se esse indivíduo teve um contato com outro indivíduo que era verde, agora esse é um indivíduo infectado, indivíduo em vermelho. Se esse indivíduo em verde, retroativamente, 15 dias, teve um contato suspeito dinâmico com ele, como é que a gente caracteriza esse contato? Através de um modelo probabilístico para contato contaminante, ou seja, é necessário que o indivíduo em verde esteja dentro de uma zona de proximidade do indivíduo vermelho, nesse raio R grande aí, ele esteja dentro desse círculo de raio R grande, e é importante também que acumulativamente ele permaneça lá, mesmo que seja a distâncias distintas desse indivíduo, para que a gente possa acumular esses contatos a diferentes distâncias através de um modelo probabilístico e efetivamente determinar se ele teve ou não teve um contato suspeito. No instante que esse contato suspeito ultrapassa, que essa probabilidade de ter um contato suspeito ultrapassa um dado valor, ele passa da cor verde para a cor amarelo, significando que ele teve efetivamente um contato suspeito, e é importante que sintomas sejam observados e que testes sejam realizados. Bom, isso é possível de fazer. Aqui, por exemplo, seria uma rede de contatos suspeitos que, por exemplo, vai
da cidade de Fortaleza e se estende para o interior do estado. Então, a gente vê aí a propagação desses contatos. Cada bolinha dessa representa a existência, a ocorrência de um contato suspeito na lista retroativa das trajetórias dessas pessoas em 15 dias. Esses contatos suspeitos eventualmente extrapolaram, isso já aconteceu, eventualmente extrapolaram a cidade de Fortaleza e foram para o interior do estado, chegando efetivamente a Sobral, que agora vive um momento delicado de sua crise, mas se Deus quiser, nós vamos ter sucesso no controle dessa epidemia. Bom, o que é que nós fazemos com essa rede de contatos? Nós transformamos essa rede de contatos numa rede complexa, muito parecida com a rede complexa de atividades econômicas. E aí que os conhecimentos se misturam. Nós aqui precisamos trabalhar com epidemiologistas e trabalhar com infectologistas para entender exatamente o que é que nós poderíamos fazer e qual era o nível de contato. Então, cada círculo dessa rede, a gente sai da geografia, cada círculo da rede representa um indivíduo e cada linha representa a existência de um contato perfeito em diferentes camadas da rede hierárquica. E o sítio mais conectado, que é esse sítio em amarelo aqui, não é necessariamente o sítio que mais preserva a transmissão da rede, mas ele pode ser um sítio que dissemine a pandemia de forma efetiva, pelo menos localmente. O que nós fazemos agora é tentar entender essa rede, vamos tratar essa rede para determinar quem está mantendo, quem é o mantenedor da transmissão nessa estrutura. Quando nós fazemos isso, nós utilizamos uma técnica, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o que nós fazemos é, nós começamos a eliminar as camadas mais externas dessa estrutura hierárquica dessa rede complexa. Nós vamos eliminando, até que nós chegamos no núcleo duro, no K-core, no núcleo duro, que é exatamente o núcleo que tem duas características importantes. Ele passou, ele é a última camada dessa técnica de decomposição, e ele também, e essas estruturas, esses indivíduos também têm muitas conexões individuais. Então, eles são os mantenedores e os disseminadores principais dessa pandemia. Então, cada indivíduo, sítio representa um indivíduo da rede, cada linha conectando novamente, mas agora a gente tem que esse núcleo duro é o que representa o mantenedor, aquele que dá sustentabilidade e resiliência à transmissão da pandemia. Então, cabe a nós agora tentar entender isso de volta à geografia. Essa é a rede complexa, é um exemplo de rede complexa acumulada durante uma semana em Fortaleza, e aqui é o núcleo duro dessa rede complexa, para a gente entender que essas pessoas são as pessoas que são super propagadoras. O que é que se pode fazer diante disso? O que se pode fazer diante disso é que essas pessoas que são super propagadoras, se, por exemplo, forem profissionais de saúde e forem devidamente notificados, eles têm que ser testados com alta frequência. Essa é a única característica que a gente pode fazer. Outro tipo de indivíduos é aquele indivíduo que conecta esses canais superpropagadores. Esses indivíduos são ainda mais delicados, a presença deles na estrutura da rede, quando não quarentenados, ainda é mais perigosa, eles têm que ser testados com maior frequência ainda ou restritos, de alguma maneira, na sua mobilidade durante o surto pandêmico. Bom, isso aqui é o que a gente pode fazer, voltando para a geografia, tentando localizar nessa rede aonde são esses contatos dos superpropagadores da estrutura, e tudo isso vocês vão poder encontrar, e tudo isso vai ser operacionalizado dentro do Ceará App, que foi, como o professor Macedo, resultado de uma colaboração importante, novamente, entre o laboratório da Secretaria da Casa Civil, liderado por ele, e o governo do Estado do Ceará e a Secretaria de Saúde. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço, espero que não tenha me prolongado muito. Professor Soares, muito obrigado. Eu achei bacana eu acho que o mix de abordagens aqui foi muito bom, porque teve apresentações um pouco mais aprofundadas cientificamente, mais conceituais, mais aplicações no governo, com convidado de fora também de Ceará, experiências do Ceará. A ideia era essa, né? Apresentar essa diversidade. E a gente caminhando aqui para a parte final, que seria a parte de perguntas, né? Nós temos aí a participação da Sandra, que vai colocar algumas questões aí das pessoas que estão assistindo, nossas também, para vocês, tá bom? Sandrinha? Isso mesmo. Nós já estamos aqui com algumas perguntas. Primeiro, para o professor José Macedo, o Cristiano Gomes, ele pediu para que, se possível, o senhor disponibilizar o link da pesquisa da Slake, não é isso? Que o senhor falou. Sim,
Então, por favor, para o senhor disponibilizar. Eu disponibilizo aqui. Eu acho que tem um chat aqui, né? Eu copio agora aqui. Tem. Tá, eu Isso vou botar mesmo. lá, Cristiano. Tá? Obrigado aí Tá pelo seu ótimo, interesse. professor Macedo. Também o Cristiano perguntou para o senhor sobre o que foi alterado nos processos de desenvolvimento que levou à aceleração da elaboração dos produtos. Perfeito. Excelente pergunta, né? A gente, quando resolve esses problemas complexos, né, a gente costuma dizer que a gente tem que trabalhar em 3 dimensões. Eu até digo, tem uma quarta que eu incluo. Uma dimensão dessas são pessoas, né, treinamento de pessoas, outros são processos, definição de novos processos de trabalho que essas pessoas vão executar, né, e tecnologia, usar as tecnologias certas. Então, um mix dessas 3. Em termos de processo de desenvolvimento de software, a gente utiliza o método ágil, né, onde são pequenas entregas rápidas e onde você aceita errar. Né? Esse é um dos grandes problemas, né, que a gente às vezes encontra, que as pessoas não querem cometer erros. Né? Então, assim, no processo ágil, você aceita o erro, ele faz parte, né? Tanto que a gente chama aqui de laboratório. Né? No laboratório, você pode cometer erros, contanto que não mate o pesquisador, né? Não exploda o laboratório inteiro. Então, a gente se permite pequenos erros, contanto que eles não nos matem. Né? Então, dentro desse contexto, a gente tem um processo ágil de desenvolvimento, que a gente chama de sprints, onde a gente define objetivos de uma semana, faz as entregas, corrige e assim por diante. Então, são sprints que vão... E aí tudo isso envolve uma comunicação muito ágil, né, muito frequente, né, para facilitar, e um trabalho de colaboração muito grande com a parte interessada. Né? Então, em geral, são trabalhos em equipe. Né? Você trabalha junto com a pessoa que tem um interesse por aquele produto. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Nós trabalhamos muito, assim, intimamente com a equipe de epidemiologia, reuniões diárias, né, treinamento com eles participando de cada decisão da nossa solução, testando, trazendo os problemas e a gente usando, enfim, que a gente colocou uma solução no LACEN, né, que começou a ser usada para a priorização dos exames. Então, um feedback, né, muito rápido nesse processo. Então, é isso. Assim, tem esse processo ágil, que todo mundo conhece, mas tem essa dinâmica muito forte de trabalhar e fazer em conjunto. Professor, tem outra pergunta também para o senhor, eu vou aproveitar e já ler aqui a pergunta. Se houve alguma colaboração durante a crise da pandemia com o setor privado ou a sociedade civil organizada? Bem interessante, né? Porque ele quer saber exatamente sobre essa colaboração para esses 2 segmentos da sociedade. Para as soluções, por exemplo, de atendimento virtual, nós contamos aí com o suporte da empresa Elo Group, da Ilha Soft, né, e de uma terceira empresa, esqueci o nome, de Minas Gerais, que fazia os atendimentos. Então, eles ajudaram a gente a montar a solução, eram softwares livres, né? Então, eles colaboraram com a gente nessa dinâmica. Eles já tinham experiência nisso, inclusive essa empresa de Minas Gerais, que hoje presta serviço para o Ceará com um atendimento remoto, ajudou a gente inicialmente, né, nas soluções e discutimos essas soluções em conjunto. Então, teve essa participação dessas empresas. Bom, eu vou agora passar para o Vitor, né? Que a gente tem uma pergunta aqui também para ele. Se tiver mais algum, eu volto, professor José Macedo. Obrigada aí pelas suas respostas. Vitor, a pergunta é o seguinte: muitas empresas estão enfrentando dificuldades estratégicas e econômicas, enquanto milhões de colaboradores esperam que seus líderes surjam com respostas e soluções. No entanto, isso só será possível se todos fizerem sua parte. Então, a pergunta: como isso pode ser melhor transmitido pela alta liderança e realmente chegar aos níveis mais operacionais, se utilizando de práticas e temáticas que envolvam a inovação? Certo. Quem que fez a pergunta, Sandra? Essa pergunta foi feita pelo Juraci. Ah, tá. Certo, Juraci. É uma pergunta muito interessante por 2 aspectos. Ela tem relação com um item
que o professor Macedo trouxe na primeira fala dele, a questão da coordenação, né? E não só a coordenação, mas também a liderança. Esse é um primeiro aspecto que eu vou abordar depois do segundo. Nesse aspecto, a gente vê que não é uma dificuldade só das organizações, por exemplo, do setor público, trabalhar com um formato organizacional hierarquizado, né? Então, a fala aí do Juracy, ela traz para a gente exatamente o cenário típico das organizações brasileiras, seja no setor público ou no setor privado, né? Elas são organizações bastante formais, bastante hierarquizadas, não é algo específico aí do setor público, como comumente as pessoas imaginam, né? É quase que um preconceito que a gente tem. Então, dentro desse formato organizacional, a gente tem uma dificuldade, é um dos defeitos dele, né? De comunicação entre as pessoas da camada mais alta, da camada estratégica da organização, com as pessoas que estão lá nos níveis mais baixos, não só no nível tático, mas principalmente no nível operacional. E daí o cidadão que está lá no nível operacional tem uma dificuldade bastante grande de receber as informações e também de dar feedbacks que cheguem lá no nível que toma de fato as decisões, né? E que quando cheguem corretamente, é quase que um telefone sem fio gigantesco, né? Onde muitas vezes a informação já chega lá distorcida. Então, essa pergunta é muito boa, porque ela acaba desenhando uma das grandes limitações das organizações que são extremamente verticalizadas, né? Hoje a gente trabalha com um cenário cada vez mais de organizações horizontais, né? Não tem como a gente eliminar a hierarquia, cargos nas organizações, mas tem como a gente trazer um equilíbrio maior para essas relações, né? E daí, no aspecto da liderança, a gente precisa transformar essa cultura das organizações para uma cultura mais colaborativa, que exige uma organização um pouco mais horizontal. E a liderança ela precisa se comportar menos como um líder que detém e concentra o poder nele, um líder mais autocrático, digamos assim, né? E mais como um líder, por exemplo, servidor. Um líder que vai lá e delega responsabilidades, compartilha responsabilidades, empodera os seus colaboradores ou os seus servidores no setor público, por exemplo, né? Trabalhando aqui com esses dois âmbitos. Então, é uma questão, é uma pergunta muito interessante nesse aspecto, e a solução para essa é nesse sentido. É uma transformação cultural e uma transformação da liderança, da pessoa que coordena essa cadeia hierárquica, que coordena essa área da organização, ou a organização como um todo, né? Para se transformar e compartilhar aí poder e responsabilidade. Não basta só essa liderança fazer isso. A gente, até na UiGov, né, a gente muitas vezes é chamado para facilitar e ajudar algumas organizações públicas a resolver problemas. E elas têm também esse formato, como eu já disse, né, bastante hierárquico, bastante burocrático, né? E mesmo a gente criando um cenário mais de colaboração, os servidores, e isso vai acontecer lá no setor privado também, no exemplo dessa pergunta, eles têm dificuldade com essa cultura nova, né? Eu já conversei muito com a Gabriela Tamura, aqui da UiGov, de quando eu entrei na UiGov. Eu vim de 4 anos como servidor público do estado de Santa Catarina e cheguei numa organização que é totalmente horizontal. A gente não tem cargos na UiGov, por exemplo. A gente tem responsabilidades, a gente tem resultados que a gente precisa
alcançar, né? Então, é um choque, você tem que ser mais proativo, você não tem alguém te dizendo o que você vai fazer. Então, se eu não me planejo, se eu não busco tentar organizar o meu trabalho e ir atrás, né, do que eu preciso fazer, a ordem não vem, né? Então você tem que ter essa proatividade. Acaba gerando um choque cultural bastante grande. Então, a solução para esse problema é principalmente isso: uma melhoria, uma adaptação cultural que leva tempo, leva investimento, né? E também essa mudança aí no aspecto da liderança. Tá? Espero ter respondido, Juraci. Agradeço muito pela pergunta. Com certeza, uma excelente resposta, Vitor. Muito obrigada. Eu agora vou também passar uma pergunta aqui para o professor Soares, né, que o Paulo, ele pergunta, não é o nosso Paulo Alcântara, né? Outro Paulo aqui, perguntando qual foi o maior desafio para a academia colaborar com o governo do Estado. Já que o senhor falou, né, sobre essa questão da aproximação aí da academia com o Estado, que a gente considera muito relevante, então eu considero uma excelente pergunta. Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Realmente excelente, mas nós tivemos muita sorte, eu posso dizer, nesse aspecto, né? E a minha visão é um pouco tendenciosa por conta disso, porque nós fomos acolhidos no IPES, e o IPES é um instituto de pesquisa. Então, se é que houve alguma dificuldade, eu posso dizer para vocês, foi simplesmente na comunicação, que foi o que o professor Macedo falou. A comunicação inicial exigiu que ambas as partes se aprofundassem um pouco mais, por exemplo, nos jargões de uma determinada área de pesquisa ou num determinado projeto, e, obviamente, também não existia necessidade do conhecimento profundo das técnicas que cada uma das duas equipes utilizou e viriam a utilizar. Mas era importante que todas as equipes de pessoas em áreas distintas tivessem a capacidade, vamos dizer assim, e a paciência também, isso eu falo dos dois lados, para poder se comunicar de forma simples, porém eficiente. Então, a comunicação talvez tenha sido, se eu posso dizer, uma das dificuldades, mas rapidamente a gente superou isso e, eventualmente, ficou muito claro o que é que cada um dos grupos poderia contribuir. No caso da epidemiologia, talvez, por ser, aí novamente, é interessante porque o discurso do Macedo, vou citá-lo novamente aqui, cabe bem nessa história. No caso da epidemiologia, existia uma emergência, existe ainda, né, uma situação de calamidade pública, e foi necessário um foco maior de ambas as partes, um entendimento do epidemiologista com o matemático, com o físico, com o infectologista. Então, as linguagens aí ainda são mais diferentes. Então, houve a necessidade de dirimir todas as possíveis competições entre grupos distintos e capacitações, e, além do foco, a necessidade de obter soluções que fossem viáveis e eficientes no combate à pandemia. Então, eu acho que no evento de uma calamidade, o foco e a imaginação e a comunicação e a colaboração entre os grupos foi, eu diria, acentuada. Foi acentuada e foi também mais eficiente. Se é que eu pude responder. Tá ótimo, professor Soares. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Na realidade, essa pergunta ela dirigiu para o senhor, professor Soares, e o professor José Macedo. Se os senhores acreditam que a formação do Consórcio Nordeste, né, foi um diferencial para o combate da pandemia, né, principalmente dessa questão do Covid-19, especialmente aqui no estado do Ceará. Quem é que... Macedo? Acho que o Soares é melhor você responder essa, né? A Fernanda que está perguntando aqui, né, se o senhor acredita que a formação do Consórcio Nordeste, né, foi um diferencial para o combate da pandemia, né, da Covid, especialmente no estado do Ceará. Eu não tenho dúvida alguma disso, especialmente porque o nosso governo do estado, na pessoa do nosso governador,
tomou a iniciativa desde o início de utilizar a ciência como parâmetro fundamental e importantíssimo na balização e na monitoria dessa calamidade que nós vivemos, né? Então, ele foi sempre um motivador e uma pessoa que ouvia os pesquisadores e os cientistas da área, no sentido de entender o que estava acontecendo e que medidas tomar em horas que são horas estratégicas e críticas. Então, nesse aspecto, o consórcio foi muito utilizado por vários governadores, especialmente do Nordeste, por motivos óbvios, não vamos entrar nesses detalhes aqui. Então, a articulação que os governadores do Nordeste tiveram entre si, de alguma maneira, coordenados através do consórcio, eu acho, na minha interpretação, pode ser até um pouco enviesada novamente, né, porque eu faço parte dele, eu estou no subcomitê de modelagem, eu acho que foi essencial para a condução, usando preceitos científicos, técnicas científicas, e em todos os aspectos epidemiológicos, de projeções de modelo, para que a gente pudesse, de alguma maneira, controlar melhor e entender melhor a cada instante o que estava acontecendo. Tem um amigo meu pernambucano que diz o seguinte: entender uma epidemia durante ela, especialmente com um vírus como esse, que é extremamente perigoso, extremamente eficiente do ponto de vista de contágio do patógeno, e que tem esses elementos invisíveis sobre os quais eu falei, é como se você estivesse dirigindo um carro e trocando o pneu dele ao mesmo tempo. Essa é uma frase que eu não esqueço. Então, nós fomos aprendendo ao longo do tempo, até do ponto de vista clínico, a Secretaria de Saúde do Estado também. Não há mais do que louvores a falar sobre o secretário e a sua equipe, no sentido da condução dos protocolos clínicos que aconteceram, e eu tenho certeza que isso contribuiu muito para salvarmos muitas vidas no estado do Ceará. Tenho certeza disso. Isso aí não tem viés. Com certeza, professor. Só complementando o que o professor Soares, né, falou, eu acho que assim, essa tomada de decisão baseada em evidências, né, isso já vem sendo uma atitude do governador e do estado do Ceará há alguns anos, né? Desde que foi criado esse programa cientista-chefe, essa tem sido a direção principal. As secretarias, né, se basearam em dados, né? Um governo orientado a dados, onde você coleta esses dados e você toma ações e decisões baseadas nos dados. Eu participei ativamente da segurança pública até ano passado, até esse ano, né? Início desse ano. E isso foi uma grande mudança, né? Onde você usa dados e a tomada de decisão é baseada nesses dados. Os resultados de segurança pública foram grandes, né? Tiveram uma redução razoável, né? E, novamente, agora com a pandemia, novamente foi tomada a mesma direção, né? A gente participou, né, Soares, de algumas reuniões em conjunto, com outros cientistas-chefes também, né, que participam, né, uma colaboração aberta, né, com bastante confiança, né, e o próprio governador confiando bastante nas análises que estão sendo feitas, né, se baseando nela para tomar as decisões, para escrever os decretos. Eu acho que esse é um fator de sucesso, né, porque às vezes a informação chega, né, mas quem quer utilizar essa informação não confia na informação e não utiliza, né? Então, não é o caso do Ceará. O Ceará ele mudou, eu acho que isso vem de longa data, né? Vem desde a criação do cientista-chefe, que a decisão do Estado foi se tornar um Estado baseado em evidências, não mais em achismo. Isso é uma mudança grande. Eu participei de outros projetos até do governo federal. Eu vejo que essa não é a tônica, não é o normal, né? Então, acho que esse é um grande ponto positivo do Ceará. Isso vai fazer com que a gente mude bastante, que a gente progrida bastante, tanto na ciência quanto na tomada de decisão. Sem dúvida, professor. Isso é verdade. Professor Soares, tem aqui o Cristiano Gomes, também fez uma pergunta, que eu acredito que, como foi dentro do momento da sua fala, acredito que o senhor também possa nos ajudar aqui respondendo. Alguma perspectiva do Estado buscar fortalecer as relações entre empresas de forma mais micro-regional, de modo a evitar o tráfego, reduzir emissões e fortalecer
as relações micro-regionais? Eita, pergunta difícil. Não, eu acho, de novo, né? Por exemplo, eu posso até colocar em contexto com a pesquisa que nós estamos fazendo em termos de notas fiscais, em termos da microeconomia do Estado. Quando ele se refere ao tráfego, é tráfego de quê? Não, esse que eu não estou entendendo muito bem, mas eu acho que é tráfego de informações e de... Exato, eu também entendi nesse contexto, Eu né? entendi nesse Na sua contexto. Bom, fala, e eu acredito que foi nesse sentido. pois é. Então, nesse aspecto, eu acho que, novamente, a perspectiva de utilizar Big Data, e o professor Macedo é especialista nisso também, faz com que você tenha uma granularidade, uma resolução muito grande nas informações locais, né? Nas informações de micro-regiões, como ele bem citou. Então, é óbvio que a gente pode agora entender como é que acontece a dinâmica de troca de informações, de recursos, de tráfego, de tudo mais, empregando o cruzamento desses dados, e isso vai, eventualmente, levar à elaboração de novas políticas públicas. A inovação pública hoje está em debate, está em ampla ascensão aqui no estado do Ceará. Isso eu tenho certeza absoluta, especialmente, novamente, enfatizando a criação desse programa. Esse programa hoje, por conta disso, né, ele está sendo utilizado como modelo em vários outros estados do Brasil. Nós temos notícia disso. Então, eu não vejo como não utilizar informações desse nível para não auxiliar nas tomadas de decisões e nas inovações públicas a nível mais microscópico, a nível das micro-regiões do estado. Pois bem, nós temos aqui uma pergunta para o professor José Macedo, do Juraci, que ele fala que o período de crise que temos vivido deflagrou a importância da colaboração entre indivíduos e grupos na sociedade que há tanto tempo vinha sendo construída sob o conceito da individualidade, da importância do eu sobrepondo a coletividade. E aí a pergunta dele é: será que realmente a sociedade absorveu esse sinal, professor? Excelente pergunta, Juraci. Eu acho que sim, né? Pelo que eu estou presenciando, pelas colaborações que estão sendo estabelecidas, né? Pela compreensão das pessoas dessa necessidade de trabalharmos mais juntos para conseguirmos ter resultados mais rápidos. Então, a gente costuma até no laboratório dizer que a transformação digital ela pode ser pelo suor, mas pode ser também pela dor, né? Então, estamos fazendo a transformação digital do estado pela dor. E o que está mostrando de bom é que a gente consegue fazer, né, essa transformação digital de uma maneira rápida, eficiente, bem feita, com prazos menores e com colaborações mais intensas, né? Então, a pandemia ela trouxe essa capacidade da gente estar colaborando, estar interagindo de uma forma mais frequente, mais intensa. Então, isso trouxe uma modificação na maneira como as pessoas trabalham, né? Dentro do meu grupo do Insight Lab, dentro da UFC, são mais ou menos 100 pessoas envolvidas, né? E a gente percebeu que, inclusive, a produtividade aumentou nesse período. O fato, né, das pessoas estarem mais engajadas, né? Com problema também, né? Eu acho que a problemática que envolvem todas as pessoas, né, da sociedade, os nossos familiares, né? Então, isso trouxe também um outro apelo. Eu acho que a pandemia ela demonstrou que a individualidade ela não agrega muito, né? Então, se a gente conseguir mudar essa perspectiva, a gente tem resultados melhores e mais eficientes. Então, eu acho que essa é a lição aprendida, que estamos ainda aprendendo, né? Estamos fazendo em conjunto. E eu, particularmente, assim, eu achei, né, o lado positivo disso tudo foi a gente poder exercitar essa maneira de trabalho, né, apesar da pandemia trazer alguns aspectos negativos, mas ela trouxe esse aspecto positivo de mostrar que é viável a gente trabalhar dessa maneira, né? É viável também a gente mudar a nossa forma de trabalho, né? De uma forma presencial para remota, que pode ser mais eficiente, mais eficaz, mas que também a gente pode trabalhar em temas, né, correlatos, multidisciplinares, isso é possível. Então, Joraci, eu acredito nisso. A pergunta do Juraci foi bem interessante e instiga um pouco mais,
E aí eu fiquei interessada em escutar também um pouco a fala do Vitor, né, e do professor Soares sobre essa questão que foi levantada por ele. Por favor, Vitor e professor Soares, se quiserem também fazer suas considerações sobre esse tema aqui que o Juraci levantou, eu agradeço. Vamos lá, então, Sandra. Desafio aceito. É um tema, uma pergunta bem ambiciosa, esse aspecto do individualismo, né? E quando eu estava ouvindo a pergunta do Juraci, eu me lembrei de um cidadão lá da Bahia, aí do Nordeste brasileiro, e que, vocês me desculpem se eu estiver falando muito de administração pública, mas é o que eu vivo imerso nisso, né? E ele é um cidadão que é muito esquecido tanto pelos estudiosos do setor público, da administração pública, como também ele deixa de ser observado até pela prática, na prática, pelos próprios servidores públicos, por um fato de não conhecerem, que é o Alberto Guerreiro Ramos. Se eu não me engano, a cidade natal dele na Bahia é Santo Amaro das Purificações, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele foi um sociólogo brasileiro, que dá até para dizer que ele atuou, de certo modo, um pouco na filosofia, mas ele se destacou muito nos estudos dele sobre administração pública, sendo um dos fundadores do ISEB, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, sendo uma das lideranças que carregou o Brasil na reforma do Estado Novo, no período do Getúlio Vargas, e acabou sendo exilado enquanto era deputado federal no início do governo militar, nos anos ali de 1964, e foi fazer carreira nos Estados Unidos, na Universidade do Sul da Califórnia. O Guerreiro Ramos ele é um dos autores que tem talvez o primeiro livro de teoria geral da administração pública do Brasil. E na última obra dele, antes dele falecer, em 1981, se eu não estou enganado, a obra dele é de 81, o título da obra é A Nova Ciência das Organizações. Lá, Juraci, ele faz uma leitura brilhante sobre esse tema da sua pergunta, sobre o individualismo. Ele mostra como a sociedade se transformou, pelo menos nos últimos 300 anos, e por meio das organizações existentes na sociedade. Quando eu falo em organizações, não estou falando só em empresas, não estou falando só em organizações públicas, eu estou falando qualquer tipo de organização, como até mesmo, por exemplo, uma associação, uma organização informal, a própria família, vista aí como uma instituição, como essas organizações elas passaram a adotar e serem orientadas por um paradigma muito individualista, um paradigma de sociedade muito atrelado ao mercado. E ele mostra os caminhos para a sociedade terem uma transformação desse paradigma, superarem esse paradigma de mercado. E uma das coisas que ele fala é que a sociedade começava lá até a década de 80 a mostrar pequenos sinais de que esse paradigma ele já não é mais sustentado, né? A gente já passava a ter ali alguns problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas de convivência na sociedade, todas essas mazelas do individualismo, né? E aí eu acho que esse momento de pandemia, a gente ainda está muito próximo a ele, né? É difícil fazer uma leitura dos impactos dele, talvez arriscado, os impactos dessa pandemia, mas sem dúvida é um processo que vai impactar muito nisso. A gente vê muitas reflexões sobre isso, né? Sobre essas mudanças que são exigidas para a sociedade, para ela, de fato, adotar um modelo de vida humana mais sustentado e mais condizente com a realidade do nosso planeta, com a realidade do ser humano, com as condições que o caracterizam, né?
e é um processo muito demorado. Talvez um dos caminhos seja a gente não esperar que isso aconteça no nosso tempo, mas contribuir para que isso aconteça, né? Já seria um ato de superação do individualismo pensando no coletivo. Tá? Eu vejo muito cedo para a gente analisar, mas, por exemplo, esse final de semana, na cidade em que eu resido atualmente, aqui em Santa Catarina, a gente está na região do estado que é a região que mais morre pessoas pelo coronavírus no momento. Se não me engano, até ontem foram 58 mortes aqui na nossa região. E as praias aqui estavam lotadas, sabe? Uma cidade do litoral, cidade de Balneário Camboriú, tinha um parque temático numa cidade vizinha aqui. A gente viu fotos do parque lotado, pessoas sem máscaras. Então, será que essas pessoas elas estão de fato se preocupando com o coletivo a partir do momento em que elas vão realizar algumas atividades sociais que talvez não sejam essenciais para elas nesse momento, né? Eu acho que, sem dúvidas, ela é uma crise que vai impactar nesse processo, ela nos gera um espaço para refletir e nos mostra, nos dá mais prova, mais indícios de que esse modelo de vida que a gente adota, que a gente está habituado a viver, ele não é sustentável, né? Ele não vai nos levar a um caminho aí para as futuras gerações, a um caminho muito agradável, né? Eu até finalizo com uma notícia que tem hoje, está circulando muito aqui no sul do país, que alguns cientistas acham que é provavelmente devido a algum desequilíbrio ambiental. Tem uma nuvem de gafanhotos que tomou conta de uma região da Argentina e está se aproximando do sul do Brasil, e ela dizima lavouras com muita facilidade, né? Então, esses fenômenos, talvez a gente possa enxergar eles como alguns avisos de que esse modelo individualista de sociedade, e aí as próprias instituições, organizações que a gente está habituado a vivenciar, né? Elas são muito isso, elas colocam esses desafios, né? Eu não quero me estender, mas até o teletrabalho, recentemente a gente publicou no blog da Wigov uma discussão que envolvia isso, o teletrabalho aí que avançou muito e é até uma quebra de preconceito que a gente tinha com isso, principalmente no setor público. A gente tem que pensar ele com calma. Por exemplo, a gente vê até na Wigov, a gente tem um nível de produtividade um pouco melhor em relação a isso. Servidores públicos que estão tendo essa experiência, a gente também vê bons feedbacks em relação a esse aspecto do teletrabalho. Mas também é o trabalho invadindo, ou melhor, sendo trazido ainda mais para um espaço familiar, né? Para um espaço em que faz parte da vida do indivíduo, e daí fica um pouco mais difícil também dele separar o momento do trabalho, o momento onde ele está desenvolvendo uma atividade que é uma condição de existência dele enquanto indivíduo, enquanto sujeito particular, para ele sobreviver, com outros momentos mais coletivos, né? Onde também são importantes para a vida humana, até para o desenvolvimento da criatividade, da autorrealização humana. E então a gente tem que analisar com calma, né, esses impactos aí. Mas, sem dúvida, é uma baita de uma janela para a gente refletir e pensar sobre isso. Desculpa por ter me alongado, tá? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Professor Soares, o senhor quer fazer alguma consideração? Eu vou numa linha rápida aqui, vou numa linha Claro, um pouquinho diferente, né? Mas tentando agregar alguma coisa, as informações muito interessantes que eles dois falaram. É o seguinte, já existia evidência, né, na sociedade que o individualismo não seria a forma mais
eficiente. Evidências, inclusive, evidências matemáticas e evidências que a gente pode, de certa forma, mostrar que é mais eficiente colaborar do que competir. E isso não é óbvio, aparentemente as pessoas podem achar que matematicamente é óbvio, mas não é. Mas tem um trabalho muito interessante de um cientista chamado Christakis. Ele é da Universidade de Yale. Ele é de fato, ele é epidemiologista e trabalha também com modelos matemáticos e com composições de redes complexas, um pouco na área que a gente opera hoje. Ele fez um trabalho mostrando como é que, dentro da mídia social, e ele usou aquele coorte daquela cidade Framingham, nos Estados Unidos, onde as pessoas têm muitas informações da comunidade como um todo, durante muito tempo. Tem um recorte longitudinal e transversal muito grande de várias informações. Começou com informações cardiovasculares que eles queriam naquela cidade, identificar problemas vasculares, identificar as características genéticas. Eventualmente, isso foi evoluindo para as condições socioeconômicas, psicológicas das pessoas, e hoje eles têm um perfil muito quase integrado de todas essas características individuais e coletivas desse lugar. Então, Christakis usou dados dessa cidade para mostrar que as relações sociais em Framingham, de alguma maneira, quanto mais próximo você está de pessoas alegres, obviamente que ele teve que parametrizar o que é felicidade, né? Mais chance você tem de ser feliz. Isso aí Ele mostrou isso. Pode parecer óbvio, pode parecer algo que a gente já sabe, mas, de fato, ele quantificou isso dentro de uma estrutura social com números e índices, né? Então, isso é um trabalho muito bonito. Ele mostrou que não há como, por mais inconsciente que seja a sua relação com as outras pessoas, por mais individualista que você queira ser, não há como não ser influenciado pela sociedade. Isso não existe. Isso também pode ser quantificado hoje. O que eu posso dizer é que a pandemia, de alguma maneira, acirrou profundamente a necessidade de tornar a colaboração e a criatividade e a generosidade entre as pessoas, no sentido de trocar informações, de trocar ideias, de se ajudar mutuamente, muito, muito mais importante. Ela substanciou isso, novamente, por conta infelizmente, de uma calamidade pública, de uma questão sanitária terrível, que é a que nós estamos passando. Ela acirrou nesse aspecto, e eu acho que isso é muito importante, que daqui por diante, certamente, por exemplo, os cuidados que nós aprendemos a ter com essa epidemia, do ponto de vista sanitário e de contágio social, distanciamento social, que nos infligiu de forma muito, muito, muito grande, isso, de alguma maneira, reflete na necessidade que nós temos de colaborar, de sermos menos individualistas. Eu acho que o mundo não será o mesmo daqui por diante. Não há como. E eu espero que isso aconteça, pelo menos esse aspecto aí seja revelado daqui por diante. Obrigado. Excelentes considerações, eu agradeço demais aos senhores. A gente não tem mais perguntas, né? E eu vou passar, então, a fala agora para o nosso colega aí, o Paulo Alcântara. Bom, pessoal, agradecer, e antes de passar a palavra para vocês fazerem considerações finais, né, se desejarem, um minutinho, eu queria comentar uma coisa interessante. A gente está falando muito em inovação, e a gente sabe que inovação, e em colaboração também, né, e sabe que a inovação é uma forma de criar vantagens competitivas, né, entre as empresas, entre os países, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando em cooperar, em colaborar para inovar. Quer dizer, a gente colabora para inovar, que eventualmente a inovação vai gerar uma competição, mas esse ciclo é bem interessante, os dois lados dessa moeda, né? Muitos países colaboram e são países que vão lá na frente estar competindo de forma econômica, por produtos, tecnologias, né? E também esperar que esse legado, que fique como legado, toda essa colaboração extrema, que a gente pode até dizer que em alguns setores está acontecendo, né? Que fica um legado para o país, porque a gente até vê que as guerras, as crises, epidemias, tragédias, catástrofes aceleram o desejo ou a necessidade de colaborar. A gente vê que muita coisa surgiu, até essas ferramentas que a gente está usando aqui surgiram
por conta de um estímulo a partir de uma guerra, de se proteger, enfim, coisas realmente violentas. O professor Macedo comentou isso no início também. Mas aí o que fazer para que esse esforço colaborativo permaneça, mesmo sem ter uma grande crise, né? Eu imagino que são grandes projetos, projetos que possam motivar todos, projetos fortes. Por exemplo, eu dou o exemplo da corrida espacial, né? Não houve, assim, diretamente, a princípio, não era uma crise, digamos, que estava acontecendo, mas foi uma coisa que, com ela, muitas tecnologias foram desenvolvidas e houve certamente uma colaboração científica, tecnológica na época. Então, acho que a partir de agora a gente tem que buscar realmente concentrar e ter grandes projetos que nos estimulam a cooperar, sem precisar cooperar tanto, que é o que a gente está fazendo, né? Sem esperar que isso aconteça só no momento de uma crise, de uma tragédia. Né? Então, isso aí é importante para a gente refletir, acredito. E agradecer novamente essa parceria de vocês. Eu queria dar um minutinho para cada um dar uma palavra final, né? Antes da gente falar só aqui os encerramentos mesmo formais, tá bom? Professor Macedo? Queria primeiramente agradecer, Paulo, Sandra, pela organização do evento, né, pela disponibilidade, por ter feito o convite, né? Isso já demonstra, né, a vontade de colaboração, já estamos colaborando aqui. Espero que a gente estenda essa colaboração com o Laboratório Íris, né, com a Universidade Federal do Ceará, que eu acho que é aí que está o segredo, né? Trabalharmos juntos, né, para conseguirmos alcançar os mesmos objetivos. Como palavra final, eu vou deixar aqui uma frase do Sidan, né, que é um cartunista, é um designer gráfico muito conhecido do Pará, e que fez um webinar, eu assisti o webinar dele junto lá do Íris, e que ele chama, né, ele fez um desenho da palavra inovação e trocou o I por como uma nova ação, separando. Eu acho que exatamente a inovação assim, é uma nova ação que nós devemos, né, uma nova cultura que nós devemos estabelecer, né, sendo mais givers do que takers, né? Eu acho que isso é uma percepção que eu tenho, né, que para a gente mudar de fato a gente precisa mudar as pessoas antes de tudo, né, e mudar como as pessoas se enxergam e como elas, né, se respeitam, querem colaborar. A gente vive num momento no Brasil onde existe uma polaridade muito forte, uma falta de respeito, né? Então, eu acho que é preciso a gente usar esse momento para criar essa transformação nas pessoas, né? E ter uma nova ação, que é a inovação que eu acho que a gente pode fazer de fato. Tá? Muito obrigado. Muito bom. Vitor. Vitor, você está sem áudio. Aí, deu certo, né? Bom, pessoal, então eu queria também agradecer vocês aí, Paulo, Sandra, né, Juraci também, pela organização do evento, pela iniciativa, por estar trazendo essa oportunidade aí da gente discutir esse tema, que é um tema essencial para o desenvolvimento das instituições, das organizações e também para a gente do setor público crucial, né? Dentro disso, acho que a gente cumpriu aqui o meta de estar falando um pouquinho sobre os impactos aí, a relação da colaboração com o próprio cenário de pandemia e talvez a gente possa até tirar daqui que esse contexto de pandemia traz para a gente alguns impactos que a gente vai ter que aprender a lidar com eles, né? Algumas coisas positivas, a gente acelerou várias atividades, vários tipos de comunicação e de interação de forma à distância por meio digital, né? Eram tendências até o início ou final do ano passado, né? Até o início desse ano, que se tornaram de uma forma muito rápida a nossa vida atual. Hoje faz parte do nosso dia a dia essas reuniões, essas interações digitais. Então, tanto a nível de governo, quanto de empresas e qualquer outro tipo de organização, elas precisam, né, estar bem atentas a isso e consolidar bastante essas ferramentas de comunicação digital, né? Tá aí, por exemplo, no âmbito da administração pública,
as temáticas relacionadas a governo eletrônico, onde a gente pode cada vez mais ter plataformas de colaboração, de participação. A gente já conhece diversas iniciativas a respeito disso. Então, talvez isso seja um impacto aí positivo que a pandemia nos traz, nos deixa. Sem dúvida, a interação pessoal, presencial, por todo o simbolismo, por todas as questões de comunicação e interação que ela nos traz, dificilmente tenha como ser substituída no tempo atual. Talvez esse seja um impacto negativo que a pandemia nos traz nesse aspecto, mas sem dúvida a gente pode avançar aí nesses pontos positivos que ela nos deixa, e acho que o webinar aqui nos mostrou muito esse caminho, né? Inclusive com o aproveitamento aí de dados e informações que a gente pode estar realizando, e que o professor José Soares ali nos trouxe, e eu já fiquei pensando como utilizar aquilo ali para ler redes de coprodução, interação com o governo, com a sociedade, otimizar o processo de governança dessas redes. Talvez seja papo aí para outros projetos, né? Mas agradeço muito a todos vocês, aprendi muito com os professores aqui, com todos vocês, tá bom? Muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado, Vitor. Professor José Soares. Opa! Bom, primeiro queria agradecer novamente, Paulo. Foi uma honra e um prazer estar aqui. Queria agradecer a todo o pessoal do Laboratório de Inovação em Controle, da Escola de Contas do TCE, toda a audiência, meus companheiros aqui de webinar, ao papel excelente desempenhado pela Sandra, de moderadora aqui. Muito obrigado, viu? Bom, aqui eu só queria deixar uma mensagem que talvez seja algo que nós tenhamos aprendido à força, né? Aqui com isso que está acontecendo, que é interessante que, de alguma maneira, a epidemia nos diz o seguinte: se você cuidar de si, você está também, de alguma forma, cuidando dos outros. Então, é isso que eu queria deixar, essa última mensagem. Então, cuidem de si, cuidem também dos outros e, parafraseando lá o Christakis, com essas duas, cuidando de si e dos outros, sejam felizes. Muito obrigado. Com certeza, professor. Bom, obrigado. Antes de encerrar, só informar que para as pessoas que estão participando, né, que esse evento ele será emitido um certificado, certo? Solicitamos que vocês entrem lá no sistema onde fizeram a inscrição, avaliem nosso evento. E mais informações sobre o Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas, vocês acessem o nosso site, né, da ipc.tce.ce.gov.br, e lá vão conhecer nossas atividades. Muito obrigado pela presença de todos, pela Sandra, Juraci, que nos apoiaram, sempre apoiam. E vamos dar por encerrado. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, tudo bom. Obrigado. Tchau, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, Sandra. Tchau, Juraci. Tchau, um abraço. Tchau, Macedo. Tchau.